Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Você sabe, agora você já pode participar. Envie sua mensagem, acesse o nosso site no www.programa.deequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que nós recebemos em nossos estúdios o Dr. Anthony Wong. Ele é médico pediatra e toxicologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nós vamos falar sobre drogas e suas consequências. Dr. Wong, prazer enorme em receber o senhor aqui. É um prazer estar aqui, Denis, e realmente falar com os ouvintes, participantes, espectadores dessa rede. O Dr. Wong, ele já tem uma coluna diária na Rádio Jovem Pan de São Paulo, né, doutor? Sim, realmente estávamos com um programa, A Verdade sobre as Drogas, e agora está passando uma reformulação, mas estaremos de volta logo. Então, doutor, é um tema delicado, é um tema que às vezes as pessoas não gostam de abordar, é um tema complicado, mas as drogas parece que estão atingindo um nível insuportável na nossa sociedade. Como os pais, como os parentes, qual o papel do Estado, qual o papel da sociedade, como o senhor acha que é um combate realmente efetivo às drogas no Brasil? Olha, Denis, há mais de 20 anos atrás, eu meio que profetizava que o problema das drogas seria uma peste, um problema, tornar-se um problema epidêmico na sociedade. Eu comparava na época com uma peste bubônica da nossa sociedade, isso já no fim do século XX e no princípio desse século. Vocês lembram que a peste bubônica dizimou, matou praticamente 25% a 30% da população da Europa na Idade Média, em consequência de uma bactéria que matou e dizimou. O que acontece com a droga é a mesma coisa. A consequência direta da droga não é que a droga mata a pessoa, ele provoca um dano no seu organismo. Sim, isso acontece, sem dúvida. Nós vemos o número de pessoas que morrem por causa, diretamente, do crack. Nós vemos o número de pessoas assassinadas sob efeito da cocaína. O que não se mede tão bem aí é o efeito nefasto que a maconha faz nas pessoas. Mas não podemos esquecer que o cigarro é a causa principal de infarto, de problemas cardiovasculares e de morte por câncer. Nós nos preocupamos mais com o câncer do cigarro, mas não podemos, é muito mais, mas imensamente maior o número de pessoas que morrem de infarto e de hipertensão pelo cigarro. Pelo consumo do tabaco. E sem dúvida o álcool, nós sabemos que o álcool é uma coisa que permeia a sociedade há séculos, há séculos e muito tempo na sociedade. Mas isso indiretamente também são as causas da nossa morte. Só para ter uma ideia, Denis, a longevidade, ou seja, a expectativa de vida brasileiro, do homem brasileiro, hoje, em torno de 71 e 72 anos, enquanto a mulher é 74 para 75 anos, vai ter de 76 nos próximos anos. Mas por que é tão distante, 4, 5 anos? Não é porque o homem morre mais por causa de problemas cardiovasculares. É que muitos dos nossos jovens estão sendo mortos nas ruas, morrem aos 15, 16, 22, 25 anos, como vítimas dessa guerra de tráfico, dessa guerra, dessa violência da nossa sociedade, e com isso nos traz a expectativa do homem brasileiro para baixo. É muito baixo comparado com os outros países industrializados do mundo. Então, doutor, quando a gente fala em droga, a tendência normal, né, do ser humano é já pensar na droga tida como mais pesada, né? Então, vai lá o crack, a cocaína, o LSD, a heroína. Mas o efeito nefasto do álcool na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, é enorme. A gente vê estatísticas aí, é uma das principais causas de morte, de agressão, de assassinatos. Mas parece que a sociedade convive melhor com o álcool e aceita melhor isso daí. Mas ela não está atenta para esses números que vem crescendo ano a ano. Sim, o que é impressionante sobre o álcool é que justamente ele é uma droga aceita e legalizado para a nossa sociedade. Tentar proibi-lo vai ser um problema, porque nós sabemos as consequências da lei seca nos Estados Unidos, né, na década de 40, 1920, 30, 40, nos Estados Unidos, onde que justamente deu origem a toda a máfia e toda a corrupção
nos Estados Unidos. Então, todo mundo hoje tem medo de proibir uma coisa, porque ao proibir, as consequências podem ser piores. Sem dúvida, o álcool é uma causa de grande sofrimento e morte e de tantas doenças, né, da violência. No entanto, nós temos que lembrar que o álcool, se tomado em doses moderadas, ele é até benéfico, entende? Então, a pessoa que toma uma dose de bebida destilada ou 2 copos de vinho, ele tem uma menor incidência de problemas cardiovasculares, melhor circulação cerebral, mas desde que seja moderado. O grande problema é as pessoas não sabem quando parar. E isso, exatamente acho que é esse ponto de vista que nós vamos falar sobre como as drogas agem no cérebro. O que acontece com essas substâncias que levam à dependência, que é o cigarro, o álcool, cocaína, maconha e outras substâncias opioides, opiáceos, morfina e ópio, etc., é que quando a pessoa experimenta pela primeira vez, e geralmente, infelizmente, cada vez mais jovem, nós somos jovens com 11, 12, 13 anos experimentando álcool, com 12, 13 anos já fumando sua primeira baseada de maconha e assim por diante, é que ao tomar uma das substâncias, há como se fosse uma sementinha implantada no cérebro, em áreas límbicas e outras áreas do cérebro, que faz assim, a pessoa assim, dá um tique, né, na pessoa. É bom lembrar que, geralmente, quando você fala com jovens, a primeira experiência ali com álcool, ou cigarro, ou mesmo com maconha, é geralmente desagradável ou neutra. Que porcaria, não tem. Não gostei. Não gostei ou não fez aquele efeito. Só que, nesse momento, ao implantar dentro, ele estimula a formação de neurotransmissores chamados dopamina e noradrenalina. E isso está lá, plantado. Uma segunda oportunidade, depois de 2 semanas, 1 mês, ou até mais tarde, ao experimentar aquela mesma substância, aquele primeira implementação, aquele primeiro sensibilização, na segunda reforça o efeito e a pessoa, opa, senti bem, que legal, pô, não é tão ruim assim. Já tem um receptor lá dentro. Exatamente, já está propenso a usar a droga. E o que acontece? A segunda já facilita a entrada da terceira, quarta, quinta experiência, e com isso a pessoa torna-se eventualmente viciada. Se não viciado, como nós falamos, não vamos falar viciado com aquelas pessoas que caíram pela rua, não é esse o vício. É que o cérebro torna-se receptivo a nova experiência com essa mesma substância. E aí então ele passa a ser uma pessoa que procura essa substância. É engano dos jovens dizendo que a maconha não é uma substância maléfica ou prejudicial ao corpo. A minha opinião, sinceramente, é o seguinte: a maconha é uma droga disfarçada. E como tal, ele tem mais danos ao ser humano, aquela pessoa experimenta, e à sociedade, do que o álcool e a cocaína. Então assim, não, espera um pouquinho, como? O senhor falou, né? O álcool faz isso. Mas é que exatamente, a maconha, ele é sutil. Quando a pessoa experimenta ou usa álcool, você sente o cheiro. Se tomar muito, ele começa a cair, ele começa a perder o controle, e aí sofre acidente de automóvel, cai ou bate nas pessoas. É mais fácil detectar na pessoa, também no usuário, né? Exatamente. E logo ele começa a afetar o fígado, o coração, etc., e o cérebro também. A pessoa que usa cocaína fica excitado, agitado, etc., torna-se até violento, muito ativo. Então você sabe que a pessoa com cocaína eventualmente vai morrer do coração. E o crack nem se fala. A maconha não. Aí usa a maconha, o quê? O fígado está bem, o cérebro está bem, eu fico mais tranquilo, a pessoa fica mais tranquila, certo? Mas isso é uma engano. Aquele inimigo silencioso, né? Ele está lá fazendo o trabalho sujo, mas está enrustido. Ação exatamente sutil, um subterfúgio. Então ele vai assim, não, tá. Mas o que acontece? Na segunda, terceira, quarta, a maconha provoca em todas as pessoas, sem exceção, uma queda da sua vontade de trabalhar, certo? Esse é o chamado síndrome amotivacional. Quer dizer, não tem aquela história, né, doutor? E olha, para mim eu posso usar porque não faz mal, não sinto efeito, eu só me sinto bem. Isso é conversa mole, né? Tranquilo, fico legal, fico sossegado, não fico nervoso, etc. Mas isso já está causando nele, esse sossego, uma falta de ambição, falta de vontade de progredir, falta de melhorar a qualidade de sua vida. E aí, conforme cada vez mais, então o que acontece? O jovem, ele começa com nota, vamos dizer, nota 8, 8,5, aí depois, começa 7. Tá bom.
Aí, 6, tá bom. Aí chega aos 5, faz, eu só quero passar. Então, ele começa a diminuir os seus pontos de referência, certo? E então ele começa a se satisfazer com cada vez menos. Aí você vai para a vida. Ele casa mal, acha qualquer porcaria de emprego, certo? Desiste uma faculdade, desiste uma coisa. Qualquer motivo é para jogar toalha. Exatamente. Não foi porque eu não gostei do ambiente. Então, ele vai cada vez pior. E ele começa a ficar cada vez menos sucedido. Aí o que acontece? Sua autoestima cai. Uma coisa muito importante é que a incidência de doenças psicóticas, tipo psicose maníaco-depressiva, esquizofrenia, depressão, é muito maior entre quem usa maconha, mesmo que esporadicamente. A incidência de tentativa de suicídio é 3 a 4 vezes maior entre os usuários de maconha quando jovem. Quer dizer, isso não é opinião, né, doutor? É estatística. Estatístico. Isso não é que o senhor acha, eu acho. Isso é científico, publicado em vários trabalhos de elevadíssimo nível. A maconha aumenta o risco de câncer, sabia? 3 baseados de maconha têm mais poder cancerígeno do que 20 cigarros. Então é aquela história aí que esse pessoal tem, inclusive tem figuras notáveis agora estão falando, não, mas a maconha não faz tão mal quanto o cigarro. Quer dizer, balela, né? Mas quem são eles? Quem são eles? Quantos anos tem o Clinton? Quantos anos tem o Fernando Henrique? Quantos anos tem o Obama? Todos têm mais de 50 anos. Deles, a maconha aumentou de potência 5 vezes nos últimos 15 anos. Posso repetir? Por favor. A potência da maconha aumentou 3 a 5 vezes nos últimos 15 anos. Quer dizer, a maconha que os jovens estão fumando hoje não é a mesma maconha do Clinton, do Obama, do Fernando Henrique. Naquele tempo nós chamávamos de capim com esterco, porque ele tinha quase nada de THC, que é o tetrahidrocannabinol. Hoje não. Hoje é potentíssimo, tem 3%, o baseado comum tem 3 a 4% de THC, o haxixe tem de 8 a 10% e nós temos skunk com 40%. Essas substâncias não existiam 20, 30 anos atrás. Então, para eles, não. Na realidade, fumar maconha era uma atividade grupal, certo? Uma socialização. Hoje, não. O jovem que usa maconha, na 4ª ou 5ª experiência, já há uma queda de capacidade intelectual. Os jovens que fumam já sabem muito bem. Fumei maconha, eu vou esquecer 50% que eu estudei hoje. Então, no dia da prova, eles não fumam. Mas isso é dito para mim pelos próprios jovens que em 15, 16 anos... E como é que o pessoal ainda atribui a essa droga como título de droga leve? Não é. Ele não é, mas exatamente esse é o problema da maconha. Porque ele não tem efeitos clínicos evidentes, desastrosos, catastróficos, só que o dano que vai é aquela corrosão, corrupção, perdas cada vez sutis, vamos dizer assim, e vai corroendo o interior da pessoa. Assim, é difícil eu ver um jovem que fumou maconha há 2 anos, fala assim, jovem, você não está bem. Eu falo assim, não, eu estou bem. Eu passei de ano, eu não sei o quê. Eu falo, e aí, o que você quer? Ele perdeu a noção, ele não tem mais um foco. Perde o referencial. Perde o referencial. E é o que acontece. É muito importante lembrar que a pessoa, ao tomar álcool ou cigarro, aumenta 60 vezes, certo? O risco de usar maconha. A pessoa que fuma maconha aumenta 104 vezes o risco de usar cocaína e, consequentemente, é uma progressão geométrica. Exatamente. E quando a gente fala que álcool ou cigarro é a porta de entrada, é por esse motivo. Agora, que a maconha é causa de usar cocaína e crack, não sem dúvida. Tem uma coisa mais importante também. Cada vez mais, o traficante brasileiro, o produtor brasileiro de maconha, o que ele faz? Como nós sabemos que a maconha brasileira é ruim, é de péssima qualidade, a maconha boa, aquela vinda do Paraguai, você vê agora, né, pelas apreensões, né? Apreensões de toneladas, assim, vindo do Rio Grande do Sul, que vem para Santa Catarina, né? Mas eles são do Paraguai, que lá a maconha é selecionada de boa qualidade. O brasileiro, ele é esperto, assim, ele pega a planta inteira de maconha, macera, e aí tem baixíssimo nível de THC, né, de tetrahidrocannabinol. O que acontece? Então, os traficantes estão pegando o crack, moem, fica aquele pozinho, misturam dentro do baseado, então chamado mistura. Então o jovem, ao fumar maconha,
ele na realidade está também fumando o crack. E nós sabemos efeito que devastador, o crack, né? Exatamente. Devastador. Mas o que acontece? O crack, depois da terceira experiência com crack, ele é viciado. Depois da terceira. Então, é uma forma, obviamente, de você ter essa ação devastadora, esse efeito devastador, mas mais ainda, a pessoa torna-se o quê? Um cliente fiel, porque ele recebeu uma maconha que deu um efeito... Causa dependência. A terceira vez já está viciado, assim como a pessoa que toma morfina. Ele tem a mesma capacidade viciante que a morfina. Então, é isso que está acontecendo. Então, cada vez mais nós vamos ver a sociedade corroída no nosso Brasil, por quê? Nós permitimos que a pessoa, nós estamos tolerando que os jovens com 12, 13 anos bebem, não é verdade? Então, essa é uma pergunta que eu queria até colocar para o senhor. Que a gente tem notado, tanto o vício do álcool como o vício da maconha, os jovens, infelizmente a gente fala isso, mas a gente nota que os jovens cada vez mais cedo estão começando a beber, a fumar cigarro, a fumar maconha. Uma coisa que é delicada, o que eu vou falar, muitos podem não gostar, mas eu já escutei muitas vezes isso daí, de jovens, de adolescentes, que eles começaram a admirar o vício do álcool, da bebida, na própria casa, de ver o pai ou a mãe beber constantemente. E começaram a achar aquilo natural e começaram cada vez mais cedo. Então, minha pergunta, doutor, quais os sintomas que o pai tem que ficar atento na vida da criança, do adolescente, relacionado à droga? Ou qual o conselho que o senhor daria para esses pais que, de repente, têm o hábito de beber ou de fumar na frente dos filhos? Bom, acho que a coisa mais importante é lembrar o seguinte, todo o problema de drogas, a ausência ou a presença de droga numa família, o único responsável são os pais. Exatamente. Ponto. Mas diziam assim, não, é injusto. Eu trabalho, etc., eu tenho direito à minha diversão. Sim, mas a culpa é sua, porque o filho é seu. Se ele está usando, é que você não negligenciou, não deu atenção, certo? Não fiscalizou, ou então você deixou o filho cuidado por outros. Solto por outros. Então, se os pais são pessoas que são, quer dizer, os dois são parceiros, não apenas no casamento, mas na construção, na educação do filho, eles têm que observar e estar atento a cada momento do seu filho. A prevenção é a chave de tudo. E a prevenção é a mesma coisa. Eu sempre comparo o problema de criação dos filhos como uma pessoa que plantando uma rosa, uma flor no jardim. Essa rosa, qualquer que seja, orquídea, ele vai desenvolver se você adubar, se você podar, certo? Você proteger. E aí vai ficar formoso e lindo. O filho é a mesma coisa, certo? É necessário podar o seu filho, sim, para tirar as ervas daninhas e ter os galhos ruins para que justamente a flor desenvolva. Podação, gente, é uma forma de você ajudar a desenvolver uma planta, um animal, uma qualquer coisa. E é o seu filho também. Você tem que podar as influências nefastas do seu filho, não é verdade? Agora, você falou muito bem. Muitos falam que o álcool começa a família. Então, é exatamente isso. Primeiro, por vários motivos. Primeiro, os pais são pessoas que bebem com certa frequência porque relaxam. Mas muito bem. Então, e aí, eu não posso beber? Sim, você pode beber, mas você não pode permitir que seu filho beba. E você tem que esclarecer o seu filho que ele não tem idade para beber. E é importante dizer isso, por vários motivos. Em primeiro lugar, o seu filho com 18 anos pode dirigir? Não. E com menos de 16 anos pode votar? Não. Ou quer dizer, tem idade para cada coisa. Então, você tem que deixar isso bem claro. Filho, você não é igual a mim. Eu sou adulto, você é criança. Por quê? Porque seu fígado não está formado, seu coração não está formado, seu intestino não está formado e principalmente seu cérebro ainda não está pronto. Quando você chega aos 18 anos, todos esses órgãos têm capacidade de detoxificar, ou seja, eliminar as toxinas. Então, aí você tem condições de ser exposto. É importante lembrar que quando um jovem beber álcool, a mesma quantidade que um adulto, o efeito é 3 a 5 vezes pior. Por quê? Porque o cérebro não se desenvolveu ainda. Ele está muito suscetível
aos efeitos tóxicos de qualquer substância. Nesse caso, falando do álcool. Da dependência também, doutor? Quanto mais cedo a tendência é ficar mais dependente do vício? Sem dúvida. É um ditado entre nós, toxicologistas e educadores, é o seguinte: se você começar a beber ou fumar antes dos 18 anos e você resolver largar, você tem 20% de chance de largar, ser bem sucedido. Antes dos 18 anos? Se você começar a iniciar sua caminhada antes disso. Se você beber ou fumar depois dos 18 anos, sua chance de eliminar o vício é acima de 80%. Perceberam? Não é bem esses números, é bem próximo. A diferença Por é quê? enorme. Porque justamente quando dos 18 anos, se você seu corpo for submetido a uma substância que leva à dependência, você não tem barreiras ainda, não desenvolveu ainda proteção para que a substância não torne uma causa de vício. Então, depois de 18 anos, não. Depois de 18 anos, você já tem 20 anos, em algumas casas, mas a gente fala 18 anos, que é a maioria. Essas pessoas, então, ele tem, como se disse, uma barreira contra o vício. Isso não é um espiritual, isso é fisiológico, é corpo, é maturação da célula. Então, você tem que explicar isso para o seu filho. Você quer beber? Mas nem pode experimentar, filho. Tem que esperar depois de 18 anos, certo? E aquela brincadeirinha, né? E que o que é muito acontece? Deixa eu só normal. tomar isso aí. E o que acontece? É importante lembrar isso. Por quê? Porque você vê, eu já fiz isso com vários meus filhos e meus... Não, você não vai beber. A minha filha. Filha, não, pai, eu quero experimentar. Eu falei, não, você não tem 18 anos. O dia que ela fez 18 anos, nós fomos jantar. Eu falei assim, hoje você tem 18 anos, vou abrir uma garrafa de vinho. Você escolhe o vinho. Escolhe um vinho francês, etc. Abri, dei para ela. Sabe o que ela fez? Tomou um gole e deixou. Perdeu perdeu o encanto, perdeu a vontade. O que acontece? É porque exatamente isso é fisiológico. Mas isso não acontece só com a minha filha, acontece com todo mundo. Então, pais, vocês são responsáveis por isso. O seu exemplo, certo? A sua firmeza de educação, de rigidez de educação e principalmente o seu amor. Amor não é dar, é amor saber proibir. E aquela brincadeirinha, doutor, que às vezes, infelizmente, é normal, né? Criança pequena, de 2, 3, 4 anos, pega a chupeta, pega o dedinho. Não, experimenta aqui, está numa festa, coloca o dedo na cerveja, e a criança põe na boca. É feito nefasto isso, né? Isso é um crime. Isso é um crime. É um crime, inclusive, pela própria lei que nós temos, certo? Exato. A criança mais jovem que eu vi entrar em coma alcoólico, essa criança tinha 1 ano e 9 meses. Menos de 2 anos. Uma menina de 1 ano e 9 meses, ela entrou no hospital, no Hospital das Clínicas, em coma alcoólico. Mas como foi? Tem aquele cheiro de álcool, etc. Nós percebemos que tinha um pouquinho de limão, então era caipirinha. Então nós descobrimos que ela andava de copo em copo, enfiava o dedo, chupava, e depois de pouquíssimo tempo, porque ela tinha uma criança pequenininha, né, pesava apenas 11, 12 quilos, logo atingiu um nível tóxico. Eu estava em coma. Mas não era só coma. A glicemia dela, o nível de glicose dela tinha caído para menos de 20. Ou seja, houve dano cerebral, por causa, não só pelo álcool, pela queda da taxa de glicose, que é uma das causas mais importantes de destruição da célula nervosa. Então, e olha, quanto mais jovem você começar a experimentar álcool, obviamente, maior possibilidade de vício. Não venha com essa, não, minha avó dava nas festas, eu sou italiano, eu sou francês, etc. Nós bebíamos. Não, você sabe o que eles faziam? Pegavam um dedinho de álcool e um copo de água. Então era então era isso. Então não tinha quase nada de álcool, já era vinho, que era a menor taxa de álcool. E aí era mais assim a celebração, a festa, etc. Então era um suco de uva, mais ou menos. Mesmo assim, hoje é condenado no mundo inteiro, entende? Então, acho muito importante os pais lembrarem que tudo começa. Agora tem aquele outro crime, né? Aquela coisa esquenta. Vai nas festas, vai no aquário. Então, vem na minha casa, então junta 4, 5 jovens. Antes de ir para a festa, invadem a adega beber. do pai, né? Não, eu tive que deixar beber porque talvez se proíbam você na festa. Então toma, já vão carimbados, vamos dizer assim, né? Aí chega na festa, tem mais. Aí você vê aquelas festas, com baladas e festas, menina com 15 minutos, meia hora de festa, já tem 3 ou 4 já em coma, alcoolizado e correndo para o hospital. Felizmente, com a nova lei que o governador Alckmin fez, criminalizando quem fornece álcool, houve uma diminuição nas festas. Mas em ambiente fechado, em uma festa privada? Mas ainda na casa, em casa.
olha, pais, vocês não tem quem culpar, é só vocês. É só vocês. E, doutor, qual os sintomas que os pais devem ficar mais atentos, tanto para o álcool, para a maconha ou para outra droga? O que isso modifica, que pode ser uma luz vermelha, uma luz amarela para o pai, para a mãe, achar que, bom, olha, tem algo estranho com o meu filho, ele pode estar consumindo alguma droga? Olha, Denis, vou dar de um depoimento muito pesado, mas é verdadeiro. Quando os pais começam a suspeitar que seus filhos estão possivelmente usando drogas, pode ter certeza, já estão. E podem ter certeza que usando há mais de 6 meses, e na maioria das vezes, há mais de 1 ano. Então, quando o pai descobre que o filho está usando maconha com 16 anos, ele começou com 14. Se ele começou a descobrir com 14, ele já começou com 12 anos e meio. Essa é nossa experiência, não só minha, mas todo mundo que lida com adolescentes, e isso pode escrever, é exatamente isso. Então, quando os pais suspeitam de uma coisa dessas, já aconteceu. E aí, o chato é o seguinte, descobriu por que isso. Por que isso, gente? Porque quando ele começa a experimentar, ele fica todo com medo. Então ele faz tudo para disfarçar e esconder. A hora que ele baixa a guarda, que não importa mais se alguém está olhando ou não, é porque ele perdeu a cautela, ele já perdeu a vergonha, vamos dizer assim. E aí ele dá chance para as pessoas descobrirem que ele está usando droga. Quando acontece isso, porque a pessoa já está viciada há algum tempo, isso é 100% correto. Então, a melhor posição é prevenção. Fiscalize, fale com seus filhos sobre drogas, 18, 9, 10 anos de idade, tem que ser mais cedo, certo? Antes a gente falava para 10, 11, hoje não, é 8, 9 anos, porque 11, 12 anos já estão usando álcool, cigarro, etc. O pai que não percebe, ele é um ignorante, ele está fora desse mundo. E pelo número de pessoas jovens que estão usando drogas, eu diria que é mais provável que seu filho ou foi exposto, ou tem conhecimento, ou já tem contato, não que tenha usado, mas teve contato com alguém e que está uma lavagem cerebral para que ele use drogas, porque se não usar, não é mais parte da turma. Entende? Então, uma pressão dos seus pares para que use. Por quê? Mas, assim, não pai fez a parte. Olha, pais e filhos, é o seguinte, tenha coragem, certo? Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de você ter orgulho do seu corpo. E tenha coragem de você mesmo. Porque se você for essa droga, aí você vai ter vergonha de olhar no espelho, vai ter vergonha de si mesmo, a sua própria autoestima vai cair. Por que as caras pressionam? Porque como o cara já usou droga, sabe? Já sabe que fez errado, ele quer arrastar outras pessoas para o seu. Então, quando ele fica igual, os outros foram iguais a ele fica bem. Agora, se os outros não usarem drogas, ele está mal, está usando drogas, ele se sente inferiorizado. Então, é esse o motivo por causa de tanta agressividade no marketing de drogas entre os jovens. Doutor, qual a droga que tem mais crescido o consumo no Brasil, entre os jovens, e qual a droga com maior poder de destruição? Toda droga é ruim, viu, Denis? Todas as drogas são ruins. Agora, em termos de estatística, o que aconteceu realmente, infelizmente, foi a cocaína. Nós temos um laboratório que faz testes de drogas e nós acompanhamos o uso de drogas nas empresas, justamente porque é um programa de prevenção de uso de drogas nas empresas, certo? Então, nós estamos com esse programa desde 1999, ou seja, mais de quase 14 anos atrás. Nós começamos primeiro, realmente, era maconha. Maconha era assim, 70% das drogas usadas era maconha, 25% era anfetamina, o rebite, o famoso rebite, e apenas 5% cocaína. Isso em 1999. Em 2004, 2005, começou a ter uma tendência de queda de maconha e a subida de cocaína, coincidente mais ou menos com a subida do crack. Em 2007, o uso de cocaína, o teste positivo para cocaína e maconha se equivaleram. E agora, 2012, 2013, a cocaína faz, dos testes positivos, 65% é cocaína e desses metade é crack. Ou seja, tem gente trabalhando em empresas com crack.
Imagina o risco. Está trabalho. comprando um carro que o cara está usando o crack, ele não aperta o parafuso direito. Certo? Você vai comprar alguma coisa que o cara está usando o crack, ele não tem atenção, ele perde controle. Fora o acidente de trabalho, Fora né? o acidente de trabalho, não, isso sem dúvida. O acidente na indústria, na construção civil é uma coisa bárbara. Então, e a maconha caiu significantemente, que a maconha caiu de 70%, por exemplo, para 20%, 25%. E a anfetamina caiu muito, porque foi proibido pelo governo o rebite, né? O Femproporex foi proibido, então a anfetamina caiu muito. Mas está subindo uma outra, está subindo muito os diazepínicos, e principalmente os diazepínicos e os antidepressivos. Isso está subindo também. O uso ilícito de benzodiazepínicos é muito grande, as pessoas estão usando remédios para a fobia social, ou para sentir bem, ou então para dormir bem, ou para ficar tranquilo por causa da tensão. Então está usando, é droga. É droga. É droga. Não adianta a gente tentar mascarar o assunto. É que algumas pessoas precisam realmente, né, para tornar-se, para poder viver. Tem pessoas assim, é muito tenso, muito nervoso, e para depois de dormir ele tem que tomar o remédio, sem dúvida. Ele tem que tomar, mas tem pessoas que usam abusivamente. E tem que lembrar que qualquer remédio pode tornar-se um veneno. Você lembra, né? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, ou então motivo de uso. Então, enquanto você estiver usando apenas como remédio, então tudo bem. Agora, fiscalize, olha com cuidado, faça uma autoavaliação sempre. Opa, eu não consigo viver sem esse remédio. Opa, se você está assim, meu amigo, já é um motivo de preocupação. Você já deve se procurar o seu médico para avaliar a sua condição. E essa história do crack, doutor, que falam que é uma droga democrática, né? Porque todo mundo tem acesso, é uma droga barata. E com alto poder destrutivo e que vicia a pessoa muito fácil. Qual, na sua opinião, seria o combate mais efetivo? Porque isso realmente é uma epidemia que tem se alastrado pelas nossas cidades. Aí basta ver, sair à noite nas ruas aqui de São Paulo é terrível. Como o senhor acha que seria uma prevenção ou uma melhoria para o usuário de crack? Bom, em primeiro lugar, tem que lembrar que a escalada da violência no Brasil está diretamente proporcional ao consumo de crack. De crack. Então, entende? A violência no Brasil está diretamente relacionado ao uso de crack. Aumentou o consumo de crack, aumentou essa violência desenfreada, totalmente insana que nós temos, matando pessoas por centavos, ou se não tiver, mata mesmo. Crianças de 8, 9 anos com arma na mão. Pois é, exatamente. Então, o que acontece? Tudo isso que está acontecendo aí está diretamente relacionado com o crack. Então, eu acho que tem um recado para os nossos governantes. Você quer ter um país próspero? Quer ter um país saudável? Elimine o crack. Porque esse é a causa de corrosão da estrutura da malha social do nosso país. E você tem que combater de várias formas. Primeiro, você tem que deixar claro aos jovens todos os efeitos maléficos do crack. Mas você tem que começar primeiro, antes de mais nada, proibindo ele usar álcool, que é o primeiro passo para isso. É a escada que vai subir. Quantas pessoas têm crack, estão usando o crack aí? Realmente, eu sou a favor da internação compulsória. Isso que eu ia perguntar para o senhor. O senhor é favorável à internação compulsória? Olha, eu sou a favor por um motivo muito simples. Vocês permitiriam que uma pessoa andasse na rua com arma na mão, andando pela rua? Não. Não. O que você faria? Chamaria a polícia. Bom, quem usa crack está usando uma arma na mão, porque ele vai cometer uma violência. Certo? Você vê todos os lugares onde tem a Cracolândia, né? Hoje não é mais no centro, agora está espalhado pelo Brasil, embaixo dos viadutos. Quem mora naquela região, você viu o que acontece? Ele sai de casa com medo, ele não sabe, ele entra para casa com medo, ele não sabe como levar seus filhos. Por quê? Porque ele não sabe que aquele usuário de crack vai atacá-lo ou não, porque o cara que está usando crack, ele está fora de si, ele está com uma doença mental grave. Ora, se ele é uma ameaça à saúde pública, é ameaça à segurança pública, você tem que tirá-lo. Agora, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, ele não tem tratamento na rua. Ele não tem como curar, abandonar o vício embaixo do viaduto. Na rua só vai piorar. Exatamente. Só vai piorar. Então, você tem que interná-lo, porque ele é a única chance dele recuperar. Agora, o mais importante é que é um problema de saúde pública. Crack é uma doença contagiosa. Por quê? Porque quem usa crack
passa para outras pessoas usando crack. Certo? Você deixaria um tuberculoso trabalhando com você na sua casa? Não, você interna ele. Procurar o tratamento, Por quê? lógico. Porque ele vai espalhar os bacilos de tuberculose. O crack é a mesma coisa. Ele vai espalhar crack pelo resto da cidade. Então, é uma doença epidêmica. Então, por causa de segurança e saúde pública, tem que tirar essa pessoa da circulação. Para que a pessoa que for usar crack, vai assim, opa, eu vou ser internado, vou aprisionado. Não importa, ele vai ser afastado. Ele passa a ser um risco para a sociedade. Mas exatamente isso. Então, se é que nós vamos recuperar nosso país, se nós vamos ter que recuperar a tranquilidade, eu fazer jus ao imposto que nós pagamos para a nossa tranquilidade, nós temos que tornar esse país, a nossa sociedade segura. Isso começa retirando, afastando o problema de drogas. Isso não é um problema sociológico, Denis, não é um problema de política, de ação social, não, é um problema de saúde. Quem está falando sobre crack não são médicos, são políticos, são sociólogos, são filósofos, certo? Eu lembro bem uma coluna escrita por um famoso, publicado na Folha de São Paulo, que ele falou exatamente isso. Nós estamos atuando frente ao crack, à droga, de uma forma errada. Nós não estamos escutando os médicos e os ex-usuários de droga. Nós estamos escutando pessoas que estão dando opiniões teóricas. Aqui não é teórica, gente. A hora que você tem um dentista queimado, uma pessoa esfaqueada, uma menina que levou um tiro na cabeça, isso já não é Crianças teórico. Com 10, 12 anos, com arma na mão, assaltando por uma pedra de crack. Não é teórico, é fato, é concreto, certo? Quem não tem um carro blindado, ou tem sonho de ter um carro blindado? Por quê? Quem entra dentro de um ônibus, tranquilo que vai chegar em casa inteiro? Quem tem? Conta. Hoje, não, eu vou chegar em casa, vou assistir meu time de futebol, eu vou dar um beijo na minha esposa. Ninguém tem essa tranquilidade mais. Ele chega em casa e graças, eu cheguei, consegui, mais um dia salvo. Não é verdade isso? Que sociedade é essa? E essa história, doutor, do crack que mata rápido, né? Porque no começo dessa droga, quando ela começou a ser mais difundida, existia essa história. Olha, o crack é coisa rápida, não é como a maconha, não é como a cocaína, isso daí, o efeito é devastador e é rápido. É isso mesmo, usando o linguajar popular, ele mata mais rápido que as outras drogas? Sem dúvida. O crack mata mesmo, ele mata diretamente ou indiretamente, certo? Diretamente porque o próprio crack é uma forma muito mais potente, mais purificada de cocaína, certo? Então, quem fuma uma pedra de crack, ele tem um efeito assim, só para ter uma ideia, ao usar uma pedra de crack, é igual a cocaína, né? As moléculas são iguais. Então, o que acontece? Ao fumar crack, em 15 segundos, ele já atinge o cérebro. 15 segundos? 15 segundos. Em 5 minutos, atinge o pico de ação. E termina a sua ação depois de 12 minutos. A cocaína, por outro lado, começa o efeito depois de 5 minutos, tem um pico de ação de 20 minutos e depois acaba em 45 minutos. Mas só que o pico de ação da cocaína é isso, e o pico do crack é daqui até o teto. É quase 20 a 25 vezes maior. Passou esse minuto, ele tem que usar outro. Então, uma pessoa que usa crack, ele é capaz de fumar 10 a 12, 20 pedrinhas em 12 horas. 20 pedrinhas? Aí, imagine, o estímulo que é no cérebro, é uma porretada constante no cérebro e no coração. Então, dificilmente o seu coração aguenta. Tem pessoas que usam, quer dizer, esses que estão na rua, eles duram pouco tempo. Mas quem usa crack está mais propenso a infecções, porque ele diminui a imunidade. Então, ele pega mais AIDS, tuberculose e todas as outras, porque está sujo, né? Ele aumenta o risco de pegar infecções, etc. E quando não, por causa disso, ele vai morrer na mão do traficante, porque não paga a sua dívida mais. É por causa disso que ele mata, rouba 10, 15, 20, 50 reais, que é justamente para aplacar o traficante, para ele poder permanecer vivo. A gente tem um ditado até, não é bem verdade, mas só para mostrar como é, não é exatamente verdade, mas é para mostrar esse poder. O pessoal de crack, ele morre, 50% morre no primeiro ano de vida. E outros 50% morrem no segundo ano de uso
do crack. E é isso mesmo. No ele morre primeiro assim. ano de vida. Agora, o grande problema uso, qual né? Qual é o grande problema? É que ele vicia tão rápido que vai matando a pessoa, certo? E vai tendo novos adeptos e novos viciados. Então, é o ciclo sem fim. Agora, fazendo, não, mas eu usei crack 5 anos, não aconteceu nada. Mas, espera um pouquinho, a pessoa que conseguiu livrar do crack, e não são muitos, ele não usou muito. Ele usou um pico, uma quantidade grande, depois ele acordou, parou e ele começou a usar menos. O grande problema é as pessoas que usam cada vez mais. E, infelizmente, a grande maioria das pessoas que usam crack, eles continuam usando e eles não têm breque sobre isso. É por causa disso que o crack mata. Daí que vai rápido. E vai rápido. Então, se não morre por causa do crack, ele morre de um tiro durante um assalto ou então na mão do traficante, a quem ele deve ter uma dívida muito grande. Doutor, e essa está muito em moda agora na Europa, a gente tem acompanhado pelo noticiário, a história da droga sintética, que vem em pílulas, que fica mais difícil, né, para a autoridade fiscalizar, a pessoa fala que é um remédio, etc. Isso já chegou no Brasil também? Como é que funciona esse mercado? Bom, uma das drogas, essas sintéticas mais conhecidas é o ecstasy, tá certo? Que os jovens usam para festa, balada e tudo. E é importante lembrar sobre ecstasy, só falar rapidamente sobre ecstasy, porque muitos jovens usam baladas, essas festas. Como o ecstasy funciona? Ele libera um neurotransmissor chamado serotonina. A serotonina é chamado o neurotransmissor do bom humor. Então, você tem muita serotonina, você fica alegre, você tem... É o bem-estar. O bem-estar, ele fica assim, não está deprimido, pula, etc. Então, está cheio de serotonina, então o cara é legal. E o ecstasy libera uma coisa enorme. Só que a serotonina que libera, ele não se refaz rapidamente. Então, depois de algum tempo, se usar frequentemente, ele entra em uma depressão por falta de serotonina. Porque a serotonina demora para ser sintetizado. Tenha cuidado. Agora, as novas drogas que você está perguntando são duas novas drogas. Uma são chamadas sais de banho. É chamado sais de banho só por uma questão mercadológica. Ou seja, é para enganar as autoridades para permitir que seja vendido pela internet. E a outra é a maconha sintética. A maconha sintética, na realidade, são plantas semelhantes à maconha, impregnadas com uma substância que tem efeito nela. E o que acontece? Vamos falar da maconha sintética, é muito importante. A maconha sintética pode ser cheirado, fumado, certo? Basicamente é assim. E ele tem um efeito estimulante, diferente da maconha que nós temos. A maconha, você sabe, é depressivo. É depressivo, acalma a pessoa. A maconha sintética, não. Aumenta, estimula a pessoa. Aumenta a violência, ele é rapidamente viciante, ele ataca o coração, o fígado, etc. E a pessoa comete imprudências, se atira em frente de um automóvel, comete violência com outras pessoas, etc. O pior são sais de banho. Sais de banho é um outro tipo chamado mefedronas e semelhantes. Eles são muito semelhantes às anfetaminas. E assim, então ele é um pozinho que você faz uma carreirinha e a pessoa inala como se fosse cocaína, sabe aquelas parecido com cocaína. Ele tem um efeito estimulante violento, certo? A pessoa fica completamente fora de si. E vocês devem ter ouvido o canibal de Miami, as pessoas que cometem violência. Então, o canibal de Miami é um cara que ele comeu metade do rosto de uma pessoa. Mas essa droga? Foi a pessoa que usou sais de banho. Sais de banho. Era a pessoa que, esse canibal, ele era uma pessoa pacata, só fumava maconha, e foi na festa de um amigo, o amigo falou assim, não, usa isso aqui, experimenta que é legal. E usou e ficou totalmente fora. Bom, antes ele depois de comer a metade do cérebro, da cabeça da pessoa, ele ainda enfrentou 10 policiais. Ele conseguiu derrubar 10 policiais. E quando a polícia viu que não havia jeito, deu um tiro e acabou matando ele. Mas não é um fato isolado, cada vez mais nós temos. Essa droga já chegou no Brasil, mas a Polícia Federal conseguiu bloquear a entrada dela. Então, nós sabemos que tem, porque ele é vendido pela internet. Mas ele não está muito popular, ou pelo menos tem poucos casos registrados. Mas não tenha dúvida que vai chegar. Só para ter uma ideia como é importante, eu estive numa reunião internacional em dezembro e eu estava conversando com o inspetor, quer dizer, o médico responsável pelo controle de drogas na Europa. E eu tinha informação em maio do ano passado que era mais ou menos uns 12 novas drogas sintetizadas por ano. Ele falou assim, nós temos agora uma droga nova sintetizada por semana.
Isso nós estamos na primeira semana de dezembro, já tinha sido apreendido 62 moléculas novas de drogas sintéticas na Europa. Na Europa. Então, a velocidade, se nós imaginarmos a progressão, certamente este ano vamos ter o quê? 150, 200 drogas sintéticas. Nós estamos correndo atrás do prejuízo. E eu espero que é importante a informação aos ouvintes, aos espectadores, de que como a droga, como todo, em geral, é perigosa. E a única maneira é prevenção. É o começo da nossa história. O melhor caminho é a prevenção, né? Sem dúvida. Doutor. O custo social da droga, o custo para a sua saúde, em termos de internação, o custo da tragédia humana, como se diz numa propaganda, isso não tem preço. É incalculável. Doutor, queria agradecer a sua presença, nosso programa está terminando e eu queria deixar para suas considerações finais. Nossas câmeras estão à sua disposição e mais uma vez agradecendo a presença do senhor aqui. Eu acho muito importante nós informarmos as pessoas, os pais que tornam ciência, que a parte mais importante de uma sociedade é o núcleo familiar. É como se diz, a família é o berço de tudo. Você tem a família, você tem os outros membros. E depois tem um bairro, o bairro forma a cidade e eventualmente uma nação. É importante nós termos um conceito de nação, certo? A nação é o que nós temos orgulho de sermos brasileiros. E aí nós precisamos ter orgulho que o país progrida, não apenas economicamente, mas que seja um lugar seguro e saudável que nós vivemos. A droga veio para corroer, corromper e destruir a sociedade. Ele vem de uma forma muito sutil, que começa aos poucos. Vocês, pais, educadores, escolas, vocês têm a obrigação de coibir isso, de frear a progressão da droga e não tolerá-lo. Não existe meio termo. É uma guerra sem fim, uma guerra inglória, difícil, mas temos que vencer se nós esperamos que esse país torne-se uma nação, certo? Uma nação que nós temos orgulho e segurança de viver nela. Doutor, muito obrigado pela sua presença. E você, meu amigo, minha amiga, não esqueça, todo final de noite o nosso encontro, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.